Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Qual a chance de Gabriel Pirani virar reforço do São Paulo? Fui atrás da resposta depois que, nas redes sociais, o nome do ex-santista passou a ser especulado como possível reforço tricolor. Já quero contar logo de cara que o Pirani foi sugerido por Giuliano Bertolucci ao presidente do São Paulo, Júlio Casares. A relação entre Bertolucci e Casares é bastante boa. Pois bem, Pirani foi revelado no Santos, passou pelo Fluminense e atua nesse momento no DC United, da Major League Soccer. Dá pra dizer que a temporada dele foi boa, apesar de o time não ajudar. 29 partidas, 8 gols e 3 assistências, titular absoluto. O nome foi repassado ao Júlio, que sugeriu ao pessoal do departamento de futebol. Crespo e companhia ainda não tomaram uma decisão sobre o Pirani. Mas o que mais vai pegar é a necessidade de compra. O Pirani, em outras oportunidades, já foi sondado por clubes brasileiros. E em todos os casos, o DC United disse que não tinha nenhum interesse em emprestá-lo. Como você sabe, o São Paulo busca contratações gratuitas de jogadores livres ou que possam chegar emprestados, na pior das hipóteses, na base da troca. E a pedida do DC United gira entre 2 e 3 milhões de dólares. Esse pode ser um impeditivo do negócio. Também contei com exclusividade nas minhas redes sociais nessa sexta-feira que o tricolor emprestou o goleiro Jandrei e o Patrick Lanza, ambos para o Juventude. O Jandrei já estava emprestado, o contrato de empréstimo terminou e o São Paulo concordou com o repasse do jogador por mais uma temporada. O Patrick vai em busca de mais minutos no São Paulo, jogaria muito pouco. E a força política de Júlio Casares vai de mal a pior. Nessa quinta-feira ele conseguiu a aprovação da proposta orçamentária para 2026, mas votação extremamente apertada, algo bem pouco usual desde que ele se tornou presidente do Tricolor. Foram 112 votos a favor da aprovação contra 107 contrários. Detalhe, esse é o tipo de votação que passaria com enorme tranquilidade, mas membros da oposição se juntaram e decidiram votar contra a projeção orçamentária por entenderem que precisavam se manifestar e protestar contra a gestão do Júlio Casares, marcada nessas últimas semanas por uma série de problemas. Teve a goleada por 6-0 contra o Fluminense, teve a questão das canetas de emagrecimento usadas em jogadores do time principal, o principal de tudo, o escândalo envolvendo aluguel e venda de camarotes de forma clandestina. Enfim, o verdadeiro caos se instalou no São Paulo. Só para completar, dentro do tricolor, muita pressão para que Douglas Schwartzman e Mara Casares sejam expulsos do Conselho Deliberativo. A dupla, inclusive, votou para aprovação da peça orçamentária de 2026, que prevê uma arrecadação acima de 900 milhões de reais e um superávit de mais ou menos 30 milhões. Só para completar sobre o São Paulo, informação importante: Tricolor e River Plate enfim se acertaram para aquela troca que fará com que Galo se torne jogador em definitivo do River Plate, Enzo Dias e Gonçalo Tapia a caminho de forma definitiva do São Paulo. Hora de falar sobre o São Paulo para contar que as negociações pela renovação de contrato de Rodriguinho não avançaram. Meio atacante de 21 anos de idade, que é pretendido pelo Botafogo e também por times da Europa. E esse é o grande problema. Como ele tem contrato com o São Paulo somente até 31 de dezembro de 26, ou o São Paulo vende o Rodriguinho agora, em janeiro, ou vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube em julho, deixando o São Paulo sem custos no fim da próxima temporada. O São Paulo tenta há meses a extensão do contrato com o Rodriguinho, mas tanto a questão financeira quanto a falta de perspectiva de ser titular absoluto fazem com que Rodriguinho e seu empresário não avancem nessas tratativas. Gostaria muito de saber de você, São Paulino, o que você pensa sobre o Rodriguinho. Tem futuro? Tem potencial? Melhor negociá-lo agora ou correr o risco de perder o jogador de graça em dezembro de 2026? Quero falar agora sobre o São Paulo. Vazou a projeção financeira do tricolor para 2026. Nessa quarta-feira, numa reunião marcada por protestos fora do estádio, conselheiros foram apresentados aos números que o São Paulo imagina para 2026. Eles têm até a noite dessa quinta-feira para votarem a favor ou contra. Há um movimento, inclusive, de opositores para reprovar essa peça, não tanto por conta dos números, mas como forma de protesto em relação à gestão de Júlio Casares. Queria apresentar para vocês o que o São Paulo imagina para o próximo ano no que diz respeito a finanças.
Receitas do São Paulo devem bater na casa dos 932 milhões de reais, um pouquinho menos do que o São Paulo vai fechar em 2025, quando o tricolor estima ser capaz de arrecadar 970 milhões de reais. Em relação a despesas, falei 932 milhões de receita para o ano que vem, despesas de 894 milhões, o que garantiria um superávit ou um lucro de 38 milhões de reais no próximo ano. São Paulo espera arrecadar com seu departamento de futebol 487 milhões de reais. O restante da receita viria com shows, estádio, patrocínios, direitos de transmissão, bilheteria, entre outras arrecadações. Para completar, também está escrito nessa projeção orçamentária a necessidade de o tricolor faturar 180 milhões de reais com vendas de atletas. Quero fechar essa participação, esse boletim sobre o São Paulo para contar que as despesas com o profissional devem girar na casa dos 542 milhões de reais, mais 59 milhões com categorias de base. Que nota você dá de 0 a 10 para a atual gestão do tricolor? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? São Paulo vai demitir mais funcionários e jogadores no fim da temporada. E essa garantia foi dada pelo próprio presidente do tricolor, Júlio Casares. Você sabe, na última sexta-feira, Carlos Belmonte, Chapecó e Nelsinho, 3 dos conselheiros que atuavam como diretores do departamento de futebol profissional, caíram. E o São Paulo programou uma série de outras mexidas, com funcionários e atletas a um enorme incômodo, especialmente por conta da dificuldade do São Paulo em recuperar atletas. Foram vários os jogos desse Campeonato Brasileiro em que o tricolor tinha mais de 10 desfalques. Na derrota por 6-0 contra o Fluminense, eram 15 baixas, sendo 13 por questões médicas. O presidente tricolor Júlio Casares disse o seguinte nessa sexta-feira, abre aspas, as mudanças profundas ainda vão acontecer em outros campos. Hoje foi anunciada uma fase dela, disse o Júlio Casares, se referindo às saídas do Belmonte, do Chapecó e também do Nelsinho. Presidente completa, as mudanças vão acontecer no âmbito que nós temos no futebol e não serão anunciadas agora, mas nós vamos ter que caminhar para isso. Vocês que conhecem o CT, houve um investimento muito grande na estrutura, vestiário, refeitório, refis, academia e campus. Então, agora nós precisamos investir na assertividade dos profissionais, da ciência, da tecnologia. E aí entra a participação do CEO, o Márcio Carlomagno. São Paulo pretende ser muito mais profissional para 2026. Já contei para vocês que a diretoria fez uma avaliação e entendeu que na Barra Funda havia enorme descomprometimento, pouca responsabilidade e pouca disciplina. Até por isso, jogadores não se dedicavam como deveriam. Funcionários que cuidam, por exemplo, do departamento médico, não exigiam o máximo dos jogadores. Tudo isso vai mudar para a próxima temporada, mas antes, o São Paulo precisa resolver suas questões financeiras. Já são 2 meses de direitos de imagem atrasados, o que faz com que todas as cobranças percam força. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo, novidades a respeito de reforços para o tricolor. A primeira informação não é boa. São Paulo e Ajax não avançaram na transferência de Gastón Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade que esteve emprestado ao Fortaleza em 2025. São Paulo havia sugerido ao Ajax mesmo modelo de negociação, empréstimo de uma temporada com metade dos salários pagos por cada um dos times. O Ávila ganha 720 mil reais por mês. Na tarde dessa quarta-feira, consegui a informação com uma pessoa do São Paulo de que as tratativas esfriaram. O Ajax não tem demonstrado muita intenção em liberar o jogador por empréstimo. A ideia seria algo relacionado à venda e o São Paulo não pretende fazer um investimento de algo na casa dos 6 milhões de euros. Era essa a opção de compra que o Fortaleza tinha. Diante desse cenário, o São Paulo talvez precise esperar. Pela falta de propostas de compra do Gastón Ávila junto ao Ajax, para que o tricolor possa, em algumas semanas, retomar essas conversas e buscar um empréstimo do jogador. Ele é o plano A do São Paulo para a zaga, por ser jovem, só 24 anos de idade, ter boa capacidade técnica e chegando sem custos, ele viria por empréstimo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.